costa, ombro inteiro ou costado, uma medida de costa para caída de ombro, decote, cintura, comprimento total do braço, comprimento total da calça, quadril, a parte costa para a questão de bumbum, se tem um bumbum mais retinho ou mais bundudinho. A altura de gancho, gancho total frente e costa. Aqui nós vemos um molde base, uma blusa bem simples, decote careca ou redondo e os moldes simples, já com os valores de costura. Agora nessa outra já é aquele bolerozinho que está bem em moda, olha, ele é bem curtinho e pode ver que ele não tem caída de ombro, ele é retinho, tanto para adulto quanto para infantil. O mesmo bolero com detalhe frontal de abotoamento. Aqui nós temos a manga morcego, olha, o molde é aberto, né? Os dois moldes, frente e costa, e aqui o desenho da roupa. Essa já é a manga raglan. Nota que a manga raglan ela é retirada do corpo e montada. A gente vai aprender a fazer. Aqui já tem o esquema de uma jardineira jeans. Pode ser em jeans, pode ser em brim. Aqui a calça jeans, o detalhe que ela tem, olha, aqui na frente e nas costas a gente tira o cós e a parte das costas ela tem o que? Ela tem uma pala que é retirada do molde base. Aqui nós já vemos uma saia com abotoamento frontal e com godê com cós. Nós utilizaremos um papel. Eu gosto desse rolo em bobina, é um papel comum, pardo. Você compra por quilo. A fita métrica, normal. Fita crepe. Estilete. Estarei usando esse pincel atômico, mas você vai usar lápis, caneta, lápis de cor. Eu aqui, para efeito de gravação, utilizo o lápis atômico, pincel atômico. Carretilhas. A régua, eu gosto dessa régua transparente com 60 centímetros. Porque ela nos auxilia na colocação dos valores de costura quando o nosso molde estiver pronto. Tesoura para modelagem, eu sempre guardo uma tesoura específica. Aqui eu marco essa tesoura e só corto o tecido com ela. E só tecidos finos. Tecido grosso eu tenho uma outra tesoura. E papel, uma tesoura de corte legal, mas uma tesoura tranquila, uma que você já tem em casa. Então, inicialmente, esse é o nosso material que iremos precisar. Juntamente com esse material que eu estou te apresentando, nós vamos usar a apostila e os kits de molde base que você recebeu com o seu curso. Esses moldes
nós iremos trabalhar tanto roupa masculina quanto feminina para criança. E existem detalhes que deverão ser realizados. O molde está para a roupa feminina e para tecido. Então eu tenho que olhar alguns detalhes. Por exemplo, aqui no primeiro manequim de calça, no infantil, aqui é o número 2, eu coloquei aqui, olha, tem o gancho mais reto e aqui eu pontilhei, tá? O que quer dizer isso? Que você recebeu, as outras todas estão com esse gancho para menina e a gente tem que retar para menino. E esse é um detalhe que você pode também já usar para quando você tiver algum problema, fizer a calça e ela der papinho na menina, é só você arredondar um pouquinho mais esse detalhe só frente, costa não, costa é o mesmo, tá? Esse detalhe para calça, que todas as frentes para menino nós vamos ter que retar o gancho, só o gancho frente, o gancho costa não. E nós temos um outro detalhe também. A modelagem infantil é a seguinte, ela é infantil até 8 anos. 10, 12, 14 já é infanto-juvenil. Então, 10, 12, 14 nós temos pense, porque o corpo já vai mudando e a tabela infantil ela é completamente diferente da tabela adulta, ela não tem uma proporção homogênea. De um manequim para outro pode haver diferenças maiores do que, por exemplo, do 2 para o 4 pode ser uma diferença de 2, 4 centímetros e do 8 para o 10, por exemplo, uma diferença maior de medida. É assim mesmo. E nós temos já como padrão que do 2 até 8 anos, que quando trabalhamos para confecção fazemos a grade. Então, tem que se manter o mesmo padrão na numeração infantil e mudar, né, na numeração infanto-juvenil. Na numeração até 8 anos, a gente usa muito elástico na cintura costa de calças e saias. Olha, essa calça, por exemplo, ela tem cintura de elástico total, mas ela poderia ter só frente como um cos, uma calça mais adulto, e o elástico somente nas costas, é uma opção. Olha, uma outra saia de brim, de sarja, com elástico na cintura toda. Então, até 8 anos, há que se colocar sempre recursos de elástico, porque o corpo da criança é muito reto e não é muito certinho, não, como o de adulto. Agora, teremos que olhar também o que fazer na modelagem corpo, né? Se eu vou fazer, olha, o molde, ele está para roupa feminina. E agora, Solange, como que eu vou realizar isso? Uma camisa masculina, ela tem por padrão um ombro um pouco mais caído e uma cava mais reta, com uma lateral também mais reta. Então, fica mais fácil pra gente. Eu vou tirar 1 centímetro a 1,5 na cabeça da manga, diminuir essa curvatura, deixá-la mais reta, mais semelhante à da camiseta, tá? E aumentar esse ombro, retar também um pouquinho essa cava e essa lateral. Então, é uma alteração fácil. Eu pego esse básico em todas as numerações, copio e faço essa alteração. Se eu aumentei 1 centímetro no ombro, eu vou tirar 1 centímetro na cabeça da manga. E vou fazer aqui, olha, um pouquinho mais reto. Posso folgar aqui 1 centímetro, meio centímetro e arretar aqui até embaixo. Então, aí eu tenho um padrão masculino infantil e feminino infantil, ainda para tecido.
de malha, algumas malhas, como por exemplo, meia malha, malhas que não têm elasticidade, não tem elastano na sua composição, elas podem ser feitas muitas vezes com o mesmo molde. Basta eu fazer a separação entre o ajuste para menino e para menina, né? Agora, malhas com elastano, elas têm elasticidade. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar enxugar, diminuir essas medidas de acordo com a malha. Existem malhas que têm elastano só na horizontal, só na largura dela. Então, vai ficar na horizontal do meu molde. Vai ficar, eu terei que tirar um pouquinho no ombro, um pouquinho aqui na medida busto, um pouquinho na medida cintura, um pouquinho na medida quadril e um pouquinho também na largura de braço. Aí eu adequo esses moldes base para a malha que eu estiver trabalhando. Se é 10%, eu vou fazer o teste de elasticidade. Se é 10%, eu vou medir aqui e vou tirar o equivalente a 10%. É simples, olha. Pega a fita 26. 26, 10% dá 2,6. Eu posso tirar fazendo uma dobra no meu molde. Aqui, ó. Tiro esses 2,6. Já diminuí. Ah, eu tô trabalhando com viscolycra. Ela também tem elasticidade no comprimento. Aí, o que eu faço? Vejo esse comprimento aqui, 19. 10%, 1,9. Eu venho aqui, procuro uma linha aqui que não vai alterar a curvatura de cabo nem nada, e tiro 1,9, faço uma outra dobra. Isso é lógico, eu não vou fazer, você não vai fazer no seu kit, você vai copiar um papel mais macio, fazer as dobraduras, e por isso temos a fita crepe que a gente marca. Então, muitas vezes, eu posso fazer o modelo tanto em tecido quanto malha. O que eu faço? Fiz a modelagem para tecido. Ah, vou trabalhar com malha? Faço as dobraduras, venho com a fita crepe, marco, posso cortar em malha. Correto? Eu espero ter ficado entendido. Ao longo do curso, nós vamos fazer modelagens diferentes e vamos ver isso na prática. Mas, inicialmente, eu precisava deixar isso para você. O que você tem nas mãos e como pensar para utilizar o material que você tem em mãos com qualidade, conseguindo o resultado que você espera. Então, existem roupas que eu vou modelar como está aqui. Outras, para menino, tem que fazer algumas alterações. Tanto para camisas quanto para calças. Então, eu preciso ficar bem claro isso. Tá? Outro detalhe que nós precisamos ver também é a questão de corte. Como botar essas peças de molde em cima do tecido ou da malha que eu vou cortar? O que é fio reto? O que é fio enviesado, corte no viés? Então, nós precisamos ver isso e esse é o próximo passo. Porque eu já te mostrei alguns modelos em relação a moldes. Então, você já viu que a gente pega esses básicos, interpreta o modelo, tira partes, faz recortes, né? Fazendo com que esse moldezinho aqui vire aquele modelo que nós estamos vendo. Feito isso, interpretei, legal, tá tudo certinho, os detalhes que eu quero, tá. Então, vamos colocar valores de costura. Por que costura? Porque eu vou ter que cortar no tecido ou na malha e vou ter que emendar essas partes no molde. Em quantos pedaços tiver meu molde, eu vou ter que emendar. E como emendar sem alterar o tamanho? Colocando valores de costura. Existe um padrão para isso. Tecido, para confecção, nós usamos 1 centímetro. 1 centímetro em geral. 1 centímetro de cobre, 1 centímetro do ombro, cabra, 1 centímetro. Dependendo do tecido que eu estou usando, eu terei barras de 1 centímetro, barras de 2, de 3, dependendo da peça que eu estou fazendo. Tá? Você tem na sala de aula 4 aulas em animação flash, dando vários detalhes sobre agulhas, sobre acabamentos,
detalhes de corte, como escolher, como que eu vou escolher, se eu estou trabalhando com jeans, que tipo de costura que eu faço, quais as costuras que existem, a costura francesa, a costura aberta, a costura rebatida, o que é isso? Tá lá, é uma aulinha simples, uma animação em flash, bem fácil de você entender. É preciso ler, é preciso visitar a sala de aula todos os dias. Bom, nesse ponto, o início já foi dado, a partida já foi dada. Agora vamos caminhar. Caminhar seguindo a apostila e fazendo algumas modelagens. Depois eu vou fazer uma ou duas peças para que você já comece também a produzir. E é lógico que você tem a sala de aula para entrar em contato, para pedir novos modelos, para perguntar sobre as suas dúvidas. Solange, eu não entendi isso, por favor, me explique. Eu teria o maior prazer em te atender e explicar. Quero a sua participação dentro da sala de aula virtual no www.escolademoda.net/suporte. Você terá o seu login de acesso e você poderá usufruir dessa sala de aula durante 3 meses. Vamos lá, vamos para o próximo passo. Eu copiei o molde e fiz aquilo que eu orientei que você fizesse para transformar o básico feminino para um básico masculino. Alterei o tamanho do ombro, deixei a cava mais reta, ela ainda tem curva, mas é mais reta. Folguei aqui na lateral. Olha. E também fiz as alterações necessárias na manga. Tirei o valor que eu aumentei no ombro, tirei na manga, na cabeça da manga. E deixei um pouco mais reta. Essas linhas laterais que eu fiz aqui aumentando é porque, como também aumentamos aqui na lateral, a manga acompanha, certo? Faço isso tanto frente quanto costa. Olha, aqui eu tenho o básico para masculino. Todas as numerações do 2 ao 14 você vai fazer dessa forma para transformar os básicos em masculino. Eu vou aproveitar e nós vamos modelar essa camisinha, fazendo aqui no tamanho 4, tá? Certo? Olha os detalhes dela. Ela tem gola em esporte, poderia ser colarinho, é outra gola. O acabamento dela aqui é inteiriço, é igual tá na apostila. É uma vira. Eu gosto de levar essa vira até o ombro, porque faz um acabamento mais bonito aqui na gola. Muitas pessoas não se importam com isso. Então, olha, é importante você estar olhando as suas roupas, outras de criança, de amigo, de filho, e vendo esses detalhes de acabamento. Como que uma pessoa fez, como outra fez, como uma marca faz, como a outra marca faz. Isso. Corte da roupa, modelagem, num padrão bonito, bem feita, o corte bem realizado, respeitando o tanto certo de tecido que eu preciso, sem ficar fazendo gambiarra, e o acabamento escolhido, a confecção da peça fazem com que essa minha peça realizada, ela tenha qualidade, seja alta costura ou não, tá? Então, se eu vou ser uma costureira porca, é melhor nem fazer meu curso, porque eu acho que não custa nada, até é mais fácil você fazer bem feito do que você fazer pelas metades. Por exemplo, overlock, linha de overlock, sempre na cor do tecido. Vai lá, você tem várias tonalidades de vermelho, uma linha, um jogo de linha para cada cor de vermelho. Tem gente que quando você abre o avesso, o negócio tá assim, fruta cor, né?
Ali costurou da cor, tudo a mesma cor, mas tonalidade diferente, isso não é acabamento bem feito. Esse detalhe, por exemplo, aqui, para mim não é um acabamento bem feito e é uma confecção. Essa camisa, ela está feita num tecido excelente. Numa microfibra, não. Esqueci o nome desse tecido, daqui a pouco eu lembro. Tem que vir até aqui, ó, do jeito que tá lá. Fica mais fácil de colocar, fica mais limpo, o seu acabamento fica bem feito, você tem prazer em mostrar a sua peça de todos os lados. Agora, olha aqui. Essa costura está bem feita, essa costura foi feita por interlock. O que é interlock? É um overlock que tem ao lado do ponto de overlock uma agulha de costura reta que faz as duas operações ao mesmo tempo. Como que eu faço isso? Usando a minha singer normal. Eu vou fechar no overlock e venho com a costura reta na minha singer a largura de um calcador. Se eu escolho o calcador de costura reta, ele é mais fino, vai ficar mais fino. Se eu escolher o calcador de zigue-zague, ele é mais grosso, a costura vai ficar mais grossa. Como que eu faço essa escolha? Tecido fino, leve, uma peça menor, mais delicada, eu vou escolher o mais delicado. Se eu estiver trabalhando com um brim, com tecido mais grosso, mais encorpado, uma peça maior, eu vou escolher outro calcador. Então, eu tenho condição de reproduzir com máquina simples o que é feito com máquina industrial. Camisa masculina é feito quase semelhante à confecção de camiseta. A gente monta primeiro costura ombro, frente e costa, depois vem com a manga aberta. Por isso que a cava e a cava do corpo e a cabeça da manga é menos curvo. Não tem aquele ponto que a gente embebe. O que é embeber? Embeber é dar um franzido que não aparece, fica invisível, mas que dá um formato à manga. Onde que eu faço isso? Em jaquetinhas, em blazer, em vestido. A manga comum feminina, ela sempre tem esse detalhe. A masculina não, por isso nós fizemos essa transformação aqui. Tá? Então aqui, olha, já copiei, já fiz a transformação. O que está faltando nessa blusa aqui, nessa camisa? A abertura. Esse meu molde não tem o transpasse. Quanto eu vou colocar aqui? 2 centímetros. Então, é a partir desses 2 centímetros que eu vou fazer aquela vira, né? Depois eu vou copiar essa parte. Então, os botões vão ficar aqui dentro, ó. Os botões vão ficar aqui. Eu vou pegar a minha fita métrica, vou medir 2 centímetros. Adulto é até 3 centímetros, tá? Ó. Eu vou levar o meu decote até ali. Como que ele vai até ali? Vai ficar reto, olha. Por isso eu gosto da régua. Porque tá vendo aqui, ó, os pontos, como ela é transparente, por ela ser transparente, eu posso visualizar bem aqui, olha, a numeração, tá vendo ali, olha? O risquinho da numeração tá continuando a minha linha, então eu sei que tá paralelo. Então aqui tá no ângulo reto, eu posso vir e riscar. Entendeu? Outras réguas podem ser usadas, mas elas não vão te dar essa facilidade. E para colocar a costura também ela é excelente, porque o ponto, o transparente aqui, olha, me proporciona fazer apenas assim, olha. Eu coloquei a numeração para fora, esse aqui tem 1 centímetro. Se fosse malha, meio centímetro, eu colocaria só os risquinhos. Ó, 1 centímetro, meio centímetro. Então aqui é 1, passei. Então, aqui já é o valor de costura, que eu vou ter que ter a volta toda do meu molde. Essa tarefa de colocar a costura, não tem segredo. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou parar um pouquinho, vou fazer tanto na frente quanto nas costas e na manga. E a gente já vai voltar fazendo, medindo aqui e já realizando a gola esporte.
eu já fiz o que eu prometi, olha. Coloquei os valores de costura, então aqui, olha, nós retamos, cava, demos um valor, fizemos uma folga e o valor de costura. Eu também cresci o meu básico um pouco mais, eu cresci uns 3 centímetros já com a costura, tá? Porque a camisa de menino, ela abaixo do quadril, poderia crescer não muito, porque também não é uma camisola, né? É uma camisa, ela é um pouco abaixo da linha do quadril, a linha do quadril tá aqui. Então, como a barra aqui vai ser uma dobradinha de 1 centímetro, tá 2 centímetros abaixo do quadril. Para essa idade, tá na proporção. Se fosse uma numeração maior, eu poderia descer uns 4 centímetros, até 5 centímetros. Eu preciso aprender a ter uma noção de proporção. Um bolso, por exemplo, tamanho 2, ele vai crescendo proporcionalmente ao molde do 4, do 6, do 8 e assim por diante. Bom, a manga tem 2 detalhes. A barra da manga é mais larga. Lembra que eu falei que cada caso é um caso? Calça, por exemplo, tem barra mais larga também. Então, como aqui é um tamanho menor, 4 anos, eu coloquei 2 centímetros de barra. Se fosse 14 anos, poderia ser 2,5, 3 centímetros, dependendo do tecido que eu estiver usando, tá? Essa manga, ela é quase próxima ao cotovelo. Se eu estiver querendo uma manga mais curta, é só diminuir o tamanho. O detalhe importante aqui é esse biquinho que se fez aqui, olha. Antes de eu cortar a lateral do meu molde, que olha onde seria. Tá vendo? Ó, seria aqui que eu teria cortado. O que ia acontecer? Quando eu virasse a barra, olha aí, ia faltar, no caso, tecido, né? Então, o que acontece? Quando você vai fazer a barra, fica aquele negócio franzino. Como que eu elimino isso? Eu dobrei o molde, dobrei o papel e cortei a lateral. Aí me surgiu um biquinho aqui, que ele não pode ser comido no overlock, ele tem que existir, porque quando a minha peça estiver pronta no tecido, eu for virar, eu tenho o biquinho que eu preciso para não faltar tecido na hora de fazer a barra. Conferir sempre. Fiz a modelagem? Custa nada, gente, olha, vem cá, confere uma com a outra, vê se tá no mesmo tamanho, se tá encaixando, olha aqui, ó, tá encaixando, bonitinho. Se não tivesse, era só acertar nesse momento. O ombro, vamos ver se o ombro tá encaixando também, olha. O ombro aqui tá, aqui, olha, na parte do decote frente, olha, eu deixei de cortar, olha, eu cortei mal cortado, ó. Então eu vou ter que tirar esse detalhe, essa bundinha de mosquito aqui vai ter que ser jogada fora. Tá vendo? É muito importante. Esses detalhes pequenos fazem grande diferença na montagem da peça. Porque se eu tenho certeza que eu encontrei aqui, eu vou ter certeza que está encontrado, que está no mesmo tamanho. Tecido tem trama, não é como papel. É fios entrelaçados, tecido, tá? O que vai acontecer? Eu cortei. Essas partes aqui podem dar uma repuxadinha. Então, se eu não tiver certeza do que eu fiz no papel, na minha modelagem, eu não vou ter certeza na hora de montar. E outro detalhe. Aqui a dobra, olha, com a vira já inteiriça. Não precisa recortar aqui, tá? Mas eu preciso de um pique aqui e aqui embaixo na barra. Por que isso? Para que quando eu tiver no tecido não vai ter essas todas, eu vou ter isso aqui, aí eu dobro pique, com pique, e eu sei que a dobra é aqui. Eu não vou, se eu estiver fazendo várias camisas dessa, eu não vou ter cada uma com uma largura diferente, porque uma resolveu dobrar ali, a outra a colar. Agora, olha, fica bonita aqui, ó. Essa parte eu preciso copiar em outro papel. Vou cortar aqui, depois que eu cortar essa peça, eu posso separar do molde e cortar só essa parte numa entretela. Entretela é um material que nós usamos muito em costura. Ela tem diversos formatos e texturas e materiais. Tem entretela de papel e de tecido.
em várias gramaturas, tem quase fininha, tem de malha hoje em dia, malha também se usa em entretela, quando se confecciona com qualidade, se usa em entretela em alguns casos. Um dos casos, nessa blusinha que a gente vai, nessa camisa, a gente vai usar onde? Aqui no acabamento, na gola esporte nós vamos realizar agora, e se tiver bolso, na tampa do bolso. Todo lugar que eu precisar manter a forma, tipo golas, patê, esse aqui chama patê, viu, gente? É patê com abotoamento. Poderia ser patê com zíper, porque se essa roupa tivesse zíper, teria só costura aqui, ó. Aí esse patê seria separado, porque o zíper estaria colocado ali, embutido entre as costuras. Então, eu estou dando vários detalhezinhos para você já ficar antenado e saber que os modelos podem ser muito semelhantes, porém com detalhes que os diferenciam. Eu acho que ficou tudo ok, né? A frente, a costa, eu vou ter fio reto, né? O que é fio reto? Eu uso essa linha aqui, na vertical do meu molde, para estar colocando esse molde paralelo à auréola do tecido. Então, o comprimento do meu molde vai ficar no comprimento do meu tecido. Eu não posso atravessar assim, porque senão eu vou ter uma peça horrorosa, entendeu? Então, fio reto, comprimento do tecido. Enviesado é assim, mas aí é outro departamento e nós vamos ver para mais na frente, tá? Paramos por aqui e eu retorno já com o início da gola. Nós vamos medir os decotes e vamos realizar a gola esporte.